tinha uns que tava fácil ali, né? Você errava e acertava. Precisa fazer exame de maternidade, é verdade, Rodrigo. Mas a do Alan é que o pessoal mais acertou, assim, teve mais de 115 pessoas que acertaram a do Alan. Olha. E qual foi o que menos acertaram? O meu, certo. Gente, eu achei, acho que era a enteada do Dani parecida com ele, eu acertei. Eu achei demais. Ela é uma fofura de criança. Nem parece que dá trabalho com aquela carinha de anjo. Mas é parecida com você, inclusive, eu acho. É muito parecida. Ah, que bom. Mas Pelo menos essa agora já do- confunde mesmo. Essa do Jorge também, hein? Dá pra ver aqui que é igual. Opa, boa tarde, pessoal. E aí, como é que tá? Daí, Bruno. Como é que tá? Boa E tarde, Rosana, Bruno. tudo E aí, bem? meu querido? E arrasaram vocês aí, hein, cara? Hoje no escritório tava tudo muito top. Adorei a massagem ali, tava maravilhosa. Bacana. Onde vamos? Massagem de outro mundo, hein? Boa. Vamos E sim, Lu. Quem que tá aí sensacional essa na... massagem, viu? Por enquanto tá o Que Gilson, bom daqui que a vocês pouco curtiram. o Valforte chega, e aí vamos começando aí para O Edu tá aí também? comentar com a galera mais. O Edu Mas só também tá por aí, Lu? O Edu, gente, eu não vi o Tá, Edu. ele já tá indo aí já. Poxa, obrigado a esses pais, gente. Tem que parar aqui um pouquinho também, participar, compartilhar com a gente, né? Mas aí vamos falar só comentar, né, que a nossa ideia aí foi muito trazer vocês para discutir, que a gente sabe o quanto que paternidade é essencial, o quanto que às vezes até a gente fala que os pais não são tão valorizados quanto deveriam, né? A gente sabe o quanto que é difícil também tomar toda a decisão, né? Equilibrar aí dia a dia. E sempre tem aquela coisa, você não carregou no útero, mas o amor é igual, assim. Eu digo isso também porque eu tenho um paizão lá em casa e eu vejo o quanto que meu pai é fundamental, assim, para mim. Então, primeiro, a Log queria, né, agradecer a todos vocês, assim, por serem não só, né, ótimos profissionais, mas porque a gente sabe o quanto que vocês fazem aí a diferença na vida da família de vocês, do filho de vocês, e que vocês possam continuar sempre assim. E vou chamar aí a Nicole para poder conduzir esse papo, apresentar aí os participantes, e a gente quer aprender bastante com vocês, gente. Bora lá então, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Reto. E essa é uma edição mais que especial, né? Porque a gente vai falar de um tema que deixa o nosso coração muito quentinho. O Dia dos Pais, ele tá chegando e a gente convidou alguns papais aqui da Log para conversar com a gente sobre os desafios da paternidade. A gente sabe que quando chega um filho, nasce uma nova pessoa, né? A gente sai da nossa zona de conforto e a gente acaba descobrindo uma força que a gente nem imaginava. Eu não sou mãe, nem pai, né? Mas eu imagino que esse é realmente um momento que revoluciona a nossa vida. Quando eu fui procurar no Google o significado da paternidade, eu encontrei diversas frases. Ser pai é ser herói, é ser inspiração, é ser porto seguro, sempre colocando num lugar ali como se fosse inabalável, mas a gente sabe que quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente acaba ficando frágil e não é uma situação nada fácil. Por isso, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber aí, com os nossos convidados que já estão presentes, como que foi esse momento que vocês descobriram que vocês iam ser pai e como que estavam a vida de vocês nesse momento, né? E quais foram os maiores medos que surgiram na mente de vocês e no coração aí. Bom, eu acho que quem está presente aí é o Thiago, né? O Edu, o Gilson. O Rick está na escolinha do filho dele para uma apresentação, já conversou com a gente aqui, e o Valforte vai chegar daqui a pouco, então ele vai pegar aí o bonde andando. Então, quem quiser começar aí a responder? Bom, vamos lá. Quer por ordem do mais velho para o mais novo aí, Gil? Começa você, Tio. Vai lá. Começa você, já puxou, vamos aí. Já puxei, cara. Então, quando que eu descobri que ia ser pai quando eu recebi a intimação para o teste de DNA, né? Não, tô brincando, zoeira, gente. Isso. Ratinho. Mas pode acontecer, pode acontecer. Pode acontecer. O pessoal do Ratinho me ligou lá. O pessoal de justiça chegou lá, né, Tiago? Não, mas, gente,
na realidade, a minha ex-esposa, né, a mãe do meu filho, a mãe do Murilo, ela tinha um problema que era muito difícil, era muito improvável que ela fosse mãe, né? E aí, depois que a gente casou, eu disse, cara, vamos, tipo, não tomar anticoncepcional, deixar na mão de Deus e seja o que Deus quiser. E Deus quis que 6 meses depois, acho que era Dia dos Namorados, se eu não me engano. Aí ela fez um teste e ela estava grávida, assim. E aí o Murilo foi um presente de Dia dos Namorados aí. O melhor presente do Dia dos Namorados que eu já recebi, assim, ó. O examezinho lá, então foi muito legal, assim, 13, 14 anos atrás. E O como meu? que tava... Opa, Não, pode desculpa. falar, Ali. Só para fechar a primeira Claro, pergunta, e como que estava a tua vida nesse momento, assim? Quais foram os seus maiores medos e inseguranças, Ti? Cara, tava numa fase, tipo, eu recém tinha casado, eu tinha mudado de empresa fazia pouco tempo, então era uma época de muita mudança na minha vida e essa tão importante, assim, então vem toda aquela preocupação de, putz, cara, as coisas não tão estáveis e tá vindo essa responsa gigantesca que é ser pai, que é ter um filho, então a gente começa a pensar um monte de coisa diferente, cara, o que eu tenho que fazer agora, né, o que eu tenho que me preparar para receber esse presente, né? Então, minha vida estava em várias mudanças correndo ao mesmo tempo, assim. Então, a preocupação que veio é, cara, como eu me organizo para isso, né? Acho que foi isso, assim, nesse momento. Legal. Bora lá agora você, Gil. Bom, na verdade, eu descobri que ia ser pai basicamente no ano de 2010, né? Eu estava super bem profissionalmente, trabalhava no nosso concorrente aqui, então já ganhava muito bem. Tá melhor hoje. Tá bem melhor. E, na verdade, assim, foi bem planejado, né? Eu casei com a minha esposa em 2006 e a gente, né, ficou 4 anos casados, e aí em 2010 a gente decidiu realmente ter um filho ou uma filha, né? E aí, como eu queria uma menina, Deus me abençoou aí e me agraciou com ela. O nome dela é Luísa. Ela já está com 11 anos. E a sensação, cara, foi maravilhosa, principalmente quando nós vamos no momento que a gente acompanha, né, para fazer o ultrassom lá, para saber, para descobrir. Hoje, agora tem aquela moda, né? O pessoal agora faz revelação, aí bolo, aguinha verde, aguinha azul, sei lá, rosa, bem legal. Mas na minha época não tinha essa moda ainda. Infelizmente, senão a gente teria feito também. Mas é isso. E, assim, preocupação mais com a questão realmente de qual é o legado e o caráter que eu vou passar para ela. Essa foi a minha maior preocupação. Financeiramente não, mas durante o percurso da vida a gente acaba, né, tendo alguns, enfim, alguns percalços aí, mas é normal e a gente segue a vida como deve ser, né? Enfim. Legal. Valforte, se quiser comentar um pouquinho sobre você também agora. Eu não sei se você estava na hora que eu fiz a pergunta, né? Mas a gente pediu para vocês contarem um pouquinho como que estava o momento da vida de vocês quando vocês descobriram que ia ser pai, e quais foram os maiores medos e inseguranças que vocês sentiram. Eu não estava aqui, inclusive, eu queria falar que foi uma simulação de paternidade, porque pai nunca chega na hora nos lugares, pai de 2 ainda, na hora que você vai sair, aí um fez cocô, aí tem que trocar, enquanto você está trocando, aí ele pode, aí você tem que trocar outro. Nunca dá certo fazer as coisas na hora, por mais que você tenha que se adiantar. Então, foi só uma simulação aqui, prática, tá? Mas, enfim, eu tive 2 momentos, então, né, 2 revelações de que eu ia ser pai, e as 2 foram meio que surpresas para mim, assim, foi meio planejado, mas foi meio surpresa também. O que aconteceu? No nosso primeiro, tem 3 anos agora, né, acabou de fazer em julho 3 anos, a gente já, foi a primeira vez que a gente pensou, né, a gente já era casado há, se eu não me engano, 4 anos, talvez 5, e foi a primeira vez que a gente falou, vamos pensar em ter filho? Vamos, e aí a gente, nessas conversas, né, um dia ou outro, conversando, fomos se animando. Beleza, então, vamos começar a tentar. Tentamos uma vez e desistimos da ideia de ter filho. Falamos, não está na hora, vamos deixar para outra hora. E, então, na minha cabeça, nunca que ia... Aí, tipo, um dia de surpresa, apareceu ela com
falando que estava grávida, né? Ela preparou um café da manhã e tal. Eu acordei mais tarde, ela saiu de casa, preparou um café da manhã. A gente costumava fazer isso depois do filho, nunca mais, não deu mais. Mas a gente costumava, às vezes, eu preparava um café da manhã mais elaborado em casa, às vezes ela, assim, porque a gente gostava de dormir até um pouco mais tarde no fim de semana. Preparou um cafezão, desci como quem não espera nada, comi um monte, eu não parava de comer, eu nem reparei, mas ela não comeu nada, acho que tão nervosa que ela tava, aquela mesona, eu não parava de comer tudo. E aí tinha uma lata de panetone, e aí na hora que eu abri a lata de panetone, tinha a roupinha de criança lá dentro, né? Aí eu não entendi nada, eu olhei para aquilo, eu meio que fiquei meio em choque, assim, eu congelei na hora, eu virei para ela, eu lembro exatamente, falei, você tá zoando? Aí que a gente se conversou, ela me explicou mesmo que estava grávida, né? Tinha o teste de gravidez lá no final, essa foi a primeira. E a segunda foi muito parecida, a gente falou, vamos ter outra? Eu falei, vamos. Tentamos uma vez, falamos, não vamos mais. Não deu outra, acho que foi o quê? 3 semanas depois, talvez, foi super rápido. Ela já chegou, só que esse foi com um pouco menos surpresa também. Já me acordou de manhã, trouxe o teste de gravidez e falou, ó, toma, vai tá grávida. De novo, eu falei para ela, não, você tá zoando. Essa eu não acreditava, essa eu não estava acreditando. Eu falei, não, você tá me zoando, não sei o quê. Tanto que eu fiz ela fazer o teste de sangue lá, HCG, que chama, não lembro o nome. Ela fez o teste de sangue para provar que estava grávida, porque eu não estava acreditando. E estava. Foi os dois, assim, de primeira. Assim, não podemos tentar mais. Não tem essa. Mas foi assim, como a gente já estava conversando nos 2 casos, a gente já estava planejando, já estava esperando, então foi um negócio meio que veio na hora certa, sabe? A gente já estava preparado. E aí os medos são, acho que o medo que qualquer pai tem, assim, né? Como você vai criar as crianças, aprender com os erros da sua própria criação e tudo mais. Mas vem dando tudo certo, graças a Deus. Edu, se quiser compartilhar agora com a gente sua experiência também. Boa. A minha primeira, né? Agora eu posso falar que tem uma segunda também. Eu já conto, né, a novidade, mas enfim. Na primeira, a Giovana, né? Ela tem 5 anos hoje. Então eu não estava no momento profissional tão bem. Eu estava ferrado. Morava no terreno do sogro. Então, era uma pessoa bem irresponsável, achava que era o máximo naquela época. E no dia, era uma sexta-feira, eu estava jogando Counter-Strike, jogando online, né? Focadão em jogo online, quem sabe, não tem pause, né? Então, eu estava com fone de ouvido, minha esposa chegou, me cutucou e só deu aquela caixinha de presente, assim, eu fiquei bravo, né? Que ela me atrapalhou. E daí eu levantei e abri, tinha 2 chupetas dentro, uma rosa e uma azul, e um teste de farmácia. Eu falei, puta, é gêmeos? Então eu mandei um dessa, assim, eu não levei um headshot, mas eu levei um susto, que eu pensei que era gêmeos. Ela, não, é que não tem o sexo ainda, né? Então, mas daí descobri, né, eu consegui ali, à noite, daí eu parei de jogar, desinstalei CS, nunca mais joguei, né? Vendi o computador. E ali começou a minha vida, né? Minha paternidade. Então, e um ponto interessante é que não só financeiramente, mas a Nick até me conhece como estagiário, né? Ali eu percebi, eu falei, putz, tem que mudar minha vida, porque eu trabalhava com gastronomia, restaurante, enfim, então eu não tinha muito tempo, né? Então eu comecei a estudar, enfim, mudei, né, a profissão e também um pouco da vida, das rotinas que nós temos. E agora, recentemente, faz 3 semanas mais ou menos, eu descobri que minha esposa está grávida de novo. E daí, dessa vez, ela chegou. Daí é interessante, né, como que muda, né, as coisas. Aí ela chegou, a mudança foi o tipo de abordagem, eu não estava jogando, né? Estava indo dar banho na minha filha. E daí eu dei banho, a hora que eu saí, minha esposa estava perambulando pela casa, assim, com uma cara de assustado. E daí ela chegou e falou, amor, tem um negócio para te falar. Daí eu, puta, deve ser algum pepino, né, cara? Daí ela pegou e mostrou o celular, o exame de sangue, sei lá, a média para dar 25, né? Tinha dado 100 mil.
o negócio, daí ela falou, será que eu tô grávida? Eu falei, porra, você tem dúvida disso ainda? E ela foi lá e comprou um teste de farmácia, hein? Ele é a etapa que não é necessária no exame de sangue, né? E daí ela foi lá e o teste deu errado, ele não funcionava. Daí a gente só foi confirmar para todo mundo, né? Quando a gente foi fazer o exame lá, o ultrassom. Daí a gente ouviu o coraçãozinho batendo lá, 170 batimentos por minuto lá, daí a gente falou, agora sim, agora temos uma nova criança vindo. Então, não sei o sexo ainda, tá? Então, ainda estamos aguardando aí. Nos próximos dias a gente teremos novidade com fumaça. O Mota vai ter fumaça. Terá chá revelação essa, então. Roxo ou laranja, que não sabe ainda. O nosso eu não falei da revelação, mas o primeiro a gente não estava nem aí, podia vir o que fosse, né? A gente sempre quis ter um casal lá em casa, entre o Gilson e o não. Sempre quis ter um casal. Então o primeiro podia vir o que fosse, a gente não ficou ansioso nem nada, revelou no ultrassom, acharam lá o pintinho dele lá, era menino. Aí, mas para a segunda, a gente ficou muito ansioso, porque a gente queria menino. Então, assim, tem um período lá que você consegue fazer um exame de sangue muito antes do que o ultrassom consegue descobrir. Esse aí a gente pagou para fazer o exame de sangue na primeira data que dava para fazer, só que a gente não olhou o resultado, né? Aí a gente mandou para fazer a revelação, que foi revelação até para a gente lá. E aí veio Rosinha lá e deu tudo certo. Se viesse menino, a gente ia adotar uma menina depois. É isso aí. Não ia tentar a terceira, que senão viesse 3 meninos. Foi lá em casa, eu sou em 3 meninos em casa, meus irmãos, eu não queria 3 meninos dentro de casa. Para não perder a taxa de conversão, né? Ô, gente, e agora falando um pouquinho, né, sobre quando nasceu o filho de vocês, porque vocês tiveram esse tempo aí para se preparar, desde quando vocês receberam a notícia, mas ficava muito no imaginário, né, como que poderia ser, como que seria a carinha deles, e quando vocês realmente seguraram o baby de vocês no colo pela primeira vez, qual que foi a sensação? Vocês conseguem descrever pra gente? Ti, se você puder responder aí primeiro, seguindo a ordem que a gente já começou. Nossa, mano. Eu acho que quando cai a ficha do pai, né? A mãe já vai sentindo, o bebê tá na barriga, e a gente fala com a barriga, a gente acha que é super pai, né? Ah, sou pai. Cara, quando faz a cesariana que puxa e, tipo, enrola e larga no topo, assim, caramba, eu sou pai, velho. Aí cai a ficha de, meu Deus, eu sou pai de fato, assim, e aquela sensação, cara, maravilhosa, assim, muda tudo na hora. É muito louco, porque, cara, larga no colo e parece que mudou tudo. Tipo, putz, esse eu vivo para esse serzinho, assim, né? Tipo, cara, esse é minha vida agora. Eu sou em segundo plano, agora tudo para ele. E aí, de fato, a gente se sente pai, assim, depois pega no colo, enfim. Tem aquela coisa de limpar o pulmão, que mete uma mangueira, eu queria matar o médico, enfiando uma mangueira gigantesca no nariz do Murilo. Eu digo, meu Deus, o cara vai matar a criança, que é isso? Mas deu tudo certo, assim, muito legal. Eu acho que é nesse momento, assim, que cai mesmo a ficha. E muito legal, cara. E agora, no ano que vem, tem que encomendar outro, né? Agora o primeiro já cresceu, já se recuperou, já dormiu o Já não tem mais nem suficiente. que ficar comigo, já. Só festa. E você, Gil, como que foi esse momento para você? Ah, cara, foi mágico pra caramba, né? E ainda mais quando você participa do parto lá na hora. Apesar que o médico, eu sou curioso, sabe? Eu queria ver como é que sai, pá. O médico não queria deixar eu ficar depois daquela... Eles colocam tipo como se fosse um lençol, uma barreira para você não passar. E assim, eu conseguiria ver, mas os caras não queriam porque eu podia, né? Ah, o cara vai passar mal, cair aqui dentro, mas como é que a gente vai pegar esse grandão e levar pra... Desmaiar desse tamanhozão, Gil, porra. Eu tava lascado, né? Não? Mas, cara, momento mágico, né? Quando tira ela né? Aquele filho que, na verdade, é um pedaço seu também. E aí o médico, né? O pediatra lá faz a limpeza do narizinho e tal, passa aí depois, no final, a enfermeira tira você da sala, e aí a enfermeira, pô, não é brincadeira, não. Eu lembro da enfermeira que falou pra mim até hoje. Não é brincadeira, não. Cara, a tua mulher carregou 9 meses, ela sai a tua cara. Eu falei, nossa, mas minha menina não pode ser feia desse jeito. Aí eu peguei ela aqui e fiquei só olhando, admirando, mas, cara, momento mágico pra caramba.
É. E você, Valforte, como que foi para você isso? Foi surreal, assim, é um negócio que o meu foi um pouco diferente, foi parto natural, assim, né? Primeiro foi no hospital, acompanhei todos os altos e baixos ali do parto, né? Até saindo tudo mais, e peguei assim que saiu, né? Então cara, eu falo, não dá para descrever, tipo, parecia que eu estava fora do corpo ali, não sei, não era eu que estava me controlando mais, eu não sei de mais nada, sabe? Eu estava num nervosismo, assim, em níveis que não existem. Foi muito bizarro, assim, às vezes, antes de nascer, você fica se perguntando, será que eu vou saber segurar? Será que eu vou saber fazer não sei o quê? É automático, né? É automático, você sabe. Eu era um zero à esquerda com criança, não sabia cuidar, não tinha paciência, nunca tinha pegado um bebê no colo na vida, eu não gostava de pegar bebê no colo. É tudo automático. Você saiu ali, você aprendeu na hora. Vem um download de vídeo ali te ensina. E minha segunda foi em casa, para vocês terem ideia, parto normal também em casa. Então, meu outro filho participou, ele viu nascendo, então, inclusive a primeira mamada dos dois foi junta, assim, um em cada peito, coisa mais bonitinha, assim. E aí ele já criou esse vínculo desde o começo, então não rolou ciúme entre os dois, não rolou nada do tipo, eles são um parceirão. E mesma coisa, assim, é surreal. Não importa se é a primeira, se é a segunda, a experiência é a mesma ali. Não sei se vai ficando mais fácil conforme vai tendo mais, mas com dois ainda não muda nada. Olha lá, Edu, já pega aí as dicas com o Valforte. Tem que pegar, E você? conversar bastante. O meu, eu sempre falo assim que o que eu aprendi com a minha esposa no dia do parto, o dela foi normal também. Eu aprendi muito, assim, né, a respeitar mais as mulheres. E nasceu uma menininha também, né? Então, no dia do parto, eu chegava com minha esposa e falava, amor, minha esposa primeiro, ela se maquiou, ela fez todo um processo de salão para ir fazer o parto, né? E eu falava, cara, como que você consegue pensar em arrumar alguma coisa, cara? Você tá com cólica, enfim, né? E ela se produziu, né, fez a unha e daí foi para o hospital. Sem isso, ela não faria o parto. E daí, chegando lá, né, teve todo um processo, onde ali é o momento dela, né? Ela tem uma bola para, né, para conseguir evitar ali que tem mais dor, mas nada dá certo. É dor em todo momento, né? E daí o homem, ele é coadjuvante até nesse momento que ele não faz nada. A gente só fica ali para apoiar. E mesmo assim, minha esposa não queria me ver aquela hora. Né? Eu pegava na mão, ela me batia, enfim. Então, você fica ali como coadjuvante. Mas no momento, né, que as contrações aumentam e começa o processo final ali entra a paternidade que o Valforte colocou. Você automaticamente começa a participar daquilo. Então, nos momentos finais, aí sim você começa a sentir de alguma forma mágica. E no momento, foi engraçado até na situação, que no momento que foram tirar minha filha, infelizmente usaram um pouco do fórceps ali, né? Mas daí a médica, ela escorregou numa toalhinha que tinha. Então, no momento final, ela saiu, assim, e não teve aquele negócio mágico que você imagina, né? De você olhar saindo e tal. Caiu a médica e um bebê junto, assim. E daí a gente entrou em desespero, assim, né? Puta, o que aconteceu? Daí só voltou, assim, daquilo ali, cara. Eu lembro, assim, que eu não tinha sentimentos. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se você, né? Você perde a noção, assim, do tempo, de tudo, daí te entrega no colo. Pá! E, cara, que nem o Valforte colocou, é automático. Teu braço encaixa. Daí o primeiro banho é o do pai, né? Sim. Então o pai vai lá, dá o primeiro banho, pesa. Ali você começa a ter uma conexão. E daí eu brinco com a minha esposa que no momento que minha filha saiu, né, da barriga dela, corta-se o cordão umbilical entre a mãe e a filha, e aí acaba criando o cordão umbilical do pai com a criança. Porque você gruda na criança e você começa ali a transmitir daí a parte paternal da gestação, né, que daí é o pós. Então, primeiro ponto, eu admiro muito as mulheres, né, o momento ali foi muito lindo, é um momento muito legal, e depois essa parte, assim, da conexão com o filho e filha é absurdo, né? Então, agora no segundo vamos ver como vai ser. Eu acho que não vai ser tão mágico assim. Não,
Eu acho legal, você falou esse negócio do momento mágico de sair. O meu primeiro, ele também precisou de ajuda, só que não foi o fórceps, foi o vácuo. É tipo, para quem não conhece o vácuo, é tipo um desentupidor de pia que você prega na cabeça da criança e puxa. Ele precisou de ajuda, que minha esposa não estava conseguindo fazer ele sair. Mas teve tudo, deu para ver saindo parte por parte e tudo mais. A minha filha, que foi em casa, ela não teve, a bolsa não estourou e ela nasceu na bolsa. Ela saiu dentro da bolsa, assim, saiu então, uma bolha com ela dentro e teve que estourar depois. Então foi muito louco, assim, é um negócio que a parteira mesmo nunca tinha visto pessoalmente, sabe? Ela já tinha essa mesma palavra, Rosana, delicada. A parteira nunca tinha visto pessoalmente, então ficou todo mundo meio pirado lá. Além dele, né? 100% de conversão, ainda os partos. Não, tudo loucão. Não pode ser parto só basicão. Tem que ser complexo. Meu Deus, gente, que emocionante ouvir vocês contarem como que foi esse momento para vocês. E passou ali a parte da maternidade, tirando o Valforte, que o segundo foi em casa, né? Quando a criança chegou em casa, vocês saíram do hospital, vocês foram para o hospital, não tinha nada no colo, saíram do hospital com um pacotinho, né? E como que foi essa adaptação, né? Falam que tem privação de sono, fica sem dormir. Qual que foram os maiores desafios que vocês encontraram aí nessa jornada com uma nova vida na casa de vocês? Sono? Que é isso? Que é isso? Ainda tem, né? Tô com sono atrasado há 13 anos. Tanto tempo já dizem que vai até os 30. Eu casei com o energético, né? Depois que nasceu minha filha, eu sou fã de energético. Meu Deus do céu, né? É outro mundo. O sono muda, total, assim. Meu. A criança respirou diferente, tu já acorda. Meu, o que aconteceu? Olha só. Que hoje tem babá eletrônica, né? Hoje, vocês já devem ter tido. Meu tempo não tinha babá eletrônica, velho. Tinha que regular o sono, assim. Tipo, deu uma suspiradinha, já levanta. Mas a gente fica... É muito louco, cara. Muda. A gente muda, assim. Eu dormia igual uma pedra, morto. E depois que o Murilo nasceu, cara, ele mexia diferente no berço, a gente já... Opa, peraí, tem alguma coisa e tal. Então... Até isso a gente vai mudando, né? É muito louco. Nos primeiros dias que você não vai ver se o bebê tá respirando, põe o nariz. Cara, é muito louco. O meu, quando chegou em casa, foi muito engraçado. A gente levou naquele bercinho Moisés e a cachorrinha, foi a primeira vez que viu, ela ficou toda em pezinho, assim, olhando dentro do berço, deu uma volta no berço inteiro de pé. Ela ficou de pé e deu uma volta no berço. Tem até o vídeo que eu vou mostrar para vocês dessem. Mas foi muito legal, assim, a cachorrinha levantando assim, olhando lá dentro e ela ficou muito parceira. Muito parceira. É muito bom. Gil, se quiser contar pra gente também. O problema todo é quando a criança, no início, ela troca o dia pela noite. Não teve esse problema. Bebezinho geralmente troca o dia pela noite e aí, cara, dorme o dia todinho, anjinho. De noite é uma choradeira, a pessoa não consegue dormir. Mas, assim, o bom disso tudo, né, quando eu, por exemplo, né, sempre fui muito parceiro da minha esposa, eu acordava junto com ela, ficava junto dando esse apoio, mas é muito importante para a mulher em si sentir esse apoio, não só do marido, mas também da família, sabe? Porque precisa muito, ela fica cansada, desgastada, tipo, não dorme. Fora isso, as dores, né, mamárias, que, cara, às vezes tem que passar aquelas pomadas, eu esqueci o nome agora, é Lanelon, é um nome estranho, mas que reconstitui, né, a pele ali, porque racha, dói, entendeu? Então, assim, cara, é sofrido, e sofrido pra gente também que vê aquilo ali com as pessoas que a gente gosta, né, tanto com a criança que tá chorando e também com a esposa que tá ali, né, sofrendo de cansaço e dores. Nos primeiros choros, assim, parece que dá na alma a dor. Cai na alma, Você não sabe o que tá acontecendo, né? Um ser que não fala, e ele chora. Daí dói na alma, você não sabe o que está acontecendo, até você pegar o ritmo. Mas eu lembro quando eu levei para casa, na primeira semana, era carnaval na outra semana que ela nasceu, e daí a gente fez uma festa lá em casa, né? E daí ela já nasceu nas festas, assim. Eu lembro que a gente estava lá, 30 amigos, todo mundo, né, se divertindo, e entra um momento assim que todo mundo quer ir na tua casa. E você começa a ter raiva de visitantes. É no momento que você
quer ficar de boa, dormir, e daí chega do nada uma tia-avó que você não vê há anos visitar você em casa, assim, é um negócio absurdo, todo mundo quer ir na tua casa. E quando a criança está dormindo, você não quer que ninguém chegue para não acordar. Pra não Quando acordar. tá acordado, você não quer porque tem que dar mamar. E daí chamam que você é pai chato, não sei o quê, enfim, é um início difícil, assim, né? Olha, crise de cólica, mano. A criança chora descontroladamente por horas. É. Nossa, mano. Você sai jantar com a tua esposa, ela come alguma coisa diferente ali, que daí transmite para a criança, pô. Sensacional, mano. O braço. Uma coisa que a gente aprende bastante com isso também é o seguinte, né? É a questão da empatia. Porque, por exemplo, né, o que o Edu estava falando aqui agora. Cara, o casal tá lá, né, recebendo uma criança recém-nascida, sabe? Tem todos esses problemas. Eu, por exemplo, eu acabo não indo visitar e até falo para o pessoal, parabéns, tal, a gente não vai visitar vocês por causa disso, a gente sabe que está acontecendo isso, mas não acho que é uma falta de consideração contigo. Muito pelo contrário, mas é um cuidado que a gente está tendo com vocês, para vocês descansarem e ter o momento de vocês. Então, basicamente isso que, pelo menos eu com minha esposa, aprendemos por passar por isso, né? Então, para a gente, por exemplo, a gente não... Qual que é a hora que a gente pode visitar? Com os 2 anos. Depois de 5. Não, os 3 meses acho que está tranquilo. É só no comecinho, assim. Formatura, muito bom. Quem teve filho na pandemia, o bom foi por isso, né? Porque daí as pessoas não estavam visitando mais, então esse período foi mais tranquilo olhando por essa parte. Mas o Gilson, ele comentou ali da questão da empatia, né? Que se intensificou ainda mais depois que ele passou por essa experiência. Mas além disso, qual foi a maior lição que a paternidade proporcionou para vocês até hoje, assim? Ti, se você puder começar respondendo. Cara, nem todo mundo sabe, mas eu me divorciei da mãe do Murilo quando ele tinha 1 ano e meio, né? Eu estava desempregado e eu morava no interior do Rio Grande do Sul. E eu não tinha trabalho. Eu vim para Porto Alegre tentar a vida, fazer bico, e eu acho que a decisão mais difícil que eu já tomei na vida foi, cara, eu preciso me afastar do meu filho para tentar dar um futuro melhor para ele. Eu acho que essa foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. E depois disso, eu fui trabalhar em São Paulo, fiquei 2 anos e meio em São Paulo. E, cara, eu vi o Murilo quase todo final de semana, mesmo morando em São Paulo. E eu acho que a maior lição que isso me deu foi, cara, tenha qualidade e não quantidade. E isso foi muito louco, assim, porque eu ficava de sexta a domingo com ele e eu fazia valer a pena a cada segundo, né? Porque às vezes a gente eu já passei férias com ele e às vezes a gente está no celular, às vezes a gente está fazendo outra coisa e a gente de fato não está aproveitando com ele, né? E foi isso, assim, tipo, cara, mesmo longe, conseguir estar presente, se fazer presente, conseguir criar uma conexão muito forte que nem eu tenho com ele. E tem outro ponto também de lição, assim, hoje ele tem um padrasto, que já é o padrasto dele há 8 anos, e ele também considera como pai, eu tenho uma puta relação com ele, cara, porque é o cara que é pai do meu filho durante a maior parte do tempo, e eu admiro muito ele, e a gente criou uma relação muito boa, assim, de fazer churrasco, de se dar bem, ambos pensando no melhor para a criança, né? Então, acho que foi, tipo, as grandes lições que eu tive da paternidade, assim, de ser pai à distância, mas presente, e dividir a paternidade com outra pessoa, que foi as grandes 2 lições, assim, que a paternidade me deu, sabe? Foi muito, muito louco. Você deixa o egoísmo de lado, né? Total, cara, a gente quer o bem deles, assim. Então, independente se eu tô perto, se eu tô longe, ou se eu tô cuidando ou não, ele tá recebendo amor e carinho. Isso no fim, é o que importa, né? É o que a gente quer que ele tenha. Que lindo. E para você, Gil?
Qual que foi? Você já comentou da empatia, mas além da empatia, qual que foi a outra grande lição aí que você aprendeu? Eu ia zoar aqui, mas... Oi. Ah, vou zoar. É o seguinte, na verdade é assim, eu não quero, o que eu não quero que faça com minha filha, eu não vou fazer com a filha dos outros. Então, basicamente, o que eu aprendi no sentido de, por exemplo, questão que eu tinha, assim, pouca paciência, sabe? Então, eu tinha pouca paciência com os meus primos, com pessoas, assim, que eu eram mais velhas, as pessoas eram os mais novos. Então, eu acabei criando mais essa paciência para lidar no dia a dia com uma criança, que é algo que tira a nossa paciência em alguns... igual aquela criança do shopping, né? Não sei se já tiveram aqui, mas você não dá uma coisa, a criança se esgoela no chão, né? Chora. Então, isso aí era uma coisa que eu tinha muito medo disso, e o aprendizado que eu tive é como eu conduzi minha filha numa maneira assim que, né, maneira saudável, e que ela não fizesse esse tipo de coisa, de comportamento. Então, assim, a parte da criação, e claro, né, como eu tinha falado no início, não fazer com o filho dos outros como eu gostaria de fazer com o meu, tratar ela da melhor maneira possível, e as outras crianças também. Então, é basicamente isso. Muda toda a forma de olhar para o mundo, Sim. né? Você quer proteger. Já teve muita situação, por exemplo, que eu vi filho dos outros fazendo alguma ação e que você prevê que vai cair ou que vai se machucar de uma forma irreversível, e você chegar e não, o coleguinha, vem para cá, vem contigo aqui, porque se você cair aí, vai acontecer isso com você. Então, a tua percepção de proteção, ela passa não só para o seu filho ou sua filha, mas, no meu caso, tá? Uma maneira geral. Isso aí é automático. Você quer proteger todas as crianças. Que demais. E você, Valforte, conta um pouquinho pra gente também. Eu acho que é muito difícil falar a principal lição aprendida, que são muitas, assim. Cada fase você vai aprendendo coisa nova, né? E o meu ainda é pequenininho, ainda está crescendo, eu ainda estou aprendendo muita coisa. Mas eu acho que você comentou uma palavra aí com o Thiago, que é o que estava na minha cabeça, que é o egoísmo, assim. Acho que antes de ter criança, a gente é muito egoísta com a questão da carreira, o que a gente quer para a nossa vida. Pô, eu quero viajar pela Europa, quero fazer mochilão, quero juntar dinheiro para comprar um carro, uma casa. Você tem muitos objetivos egoístas, pensando em você e na sua vida e na sua carreira. E depois de ter filho, corta completamente isso, e tudo que você faz, cada mínima decisão é por causa das crianças. Ah, eu vou numa pizzaria hoje, não é decisão simples, tem criança, eu vou dar uma pizza para ele ou vou dar um arroz e feijão em casa, sabe? Então, tipo, toda decisão é pautada em agora eu tenho filhos e a minha decisão envolve eles, assim. Então, é muito isso. Você tem que pensar, inclusive, se precisarem de indicações, eu conheço todos os lugares de Curitiba que tem espaço kids, brinquedoteca, escorregador. É a conversa mais chata que tem, né? Pô, o Carina lá tem um espaço kids, o outro não tem. É só isso, assim. Preparem a lista aí de dicas pra galera. E só fazendo um gancho do que o Gilson falou, eu acho que essa é uma questão mais de humildade também, porque quando você vê criança dos outros, às vezes até quando você está com criança pequena, você está com um bebê, você vê uma criança fazendo birra, você vê uma criança fazendo isso, fazendo aquilo, você fala, pô, o meu filho nunca vai ser assim, porque eu vou cuidar de outro jeito e não vai fazer isso. Ah, isso daí é filho que a pessoa não sabe criar, é família que não cuida direito. Pra que você pensa isso? É para levar na cara. Porque tudo que você pensar, eles vão fazer. Tudo que você pensar, eles vão fazer. Eu acho que, somando tudo isso que vocês falaram, acho que eu comecei a valorizar muito a família. E quando eu falo família, inclui-se também as pessoas que a gente vai se relacionando, assim, o Pilsão, o Valforte. Então, eu valorizo muito mais hoje essa conexão, né, com as pessoas. Eu respeito muito as diferenças. Então, hoje eu consigo ter um relacionamento com várias pessoas. Eu gosto muito de essa coisa afetiva. Então, eu tenho muita facilidade hoje em fazer amizades, né, trazer para minha família. E a minha família não tinha um bom relacionamento antes da minha filha. E daí eu entendi
quando minha filha nasceu, o valor da família, né? O quão importante é os relacionamentos. Então, tinha muito tempo que eu não visitava meus tios em Guarapuava, né? Os meus tios em Curitiba eu não participava muito. E eu voltei, assim, sabe? Minha avó, eu sempre tive uma comunicação boa, mas não ia visitar ela, não ia tomar café, sabe? E daí eu comecei a valorizar muito isso. Então, um aprendizado que isso passa para a tua filha, né? Então, eu quero que ela veja o valor que tem a família. Então, eu tenho que ser exemplo. Eu acho que isso para tudo, né? Até que você colocou, para ela não fazer birra, a gente não pode ser birrento também, né? Porque às vezes a gente, cara, eu quero isso, quero comprar, quero... E às vezes ela pega aquilo ali na essência da criança e aquilo vira automático, né, para ela. Quando ela quer algo, ela vai fazer uma birra. Então, a gente é muito exemplo de tudo, né? A gente tem que se tornar uma pessoa melhor. A gente falha, né? Eu acho que isso é nítido. E a gente fica mais sensitivo também na questão de feedback, assim, sabe? Ó, Du, você não está tão bem nessa questão, então você quer melhorar sempre. Então, acho que profissionalmente isso impacta também, né? Que você pensa mais no futuro presente, essa questão de viajar para fora, para mim, né? Você começa a querer que os outros melhorem também. Então, é muito louco, muito louco. O mindset muda geral. Geral. É como o Forte falou no início, parece que vem uma descarga de download, muda a sua configuração completa, né? Ele vira de Windows, você vira um iOS. Sei lá, mais ou menos isso. E agora falando também das mudanças, né? Quem eram vocês antes de ser pai e quem são vocês agora? Quem era o Valforte, o Edu, o Gilson e o Thiago? Quem eram vocês antes desse momento? E como vocês estão agora? Ti, se você puder começar? Posso começar aqui, o meu tá fácil de falar. Vai lá. Cara, eu era assim... O que o Edu falou aqui, que jogava Counter-Strike, eu jogava demais, meu tempo livre eu queria jogar, queria passar com os amigos, eu jogava board game, jogava card game, ia fazer as coisas. Cara, depois de ter filho, eu nunca mais encostei em nada disso, eu não sou mais o cara dos jogos. Eu sou vendendo PC já. Tô vendendo PC, porque eu montei o PC ano passado, mas mal liguei aquele negócio lá. Então, tipo, é um negócio assim... Morreu, eu sou outra pessoa, hoje eu já superei, não montaria mais o PC como montei ano passado. Então, tipo assim, eu não sou mais o cara de jogar, de passar tanto tempo com os amigos, porque o negócio agora é a família, as crianças e tal. Não falo isso como algo ruim, tá? Tipo, é totalmente positivo, acho que são ciclos da vida, mas eu era assim, eu era o cara... o tempo todo você me vê jogando alguma coisa, seja no computador, seja numa casa de jogos, jogando board game, card game, tudo mais, eu curtia muito isso. Foi embora, assim, e não sinto falta nenhuma, assim, não foi, já era, passado. São fases, exatamente. Você aprende a priorizar outras coisas, né, Valforte? Exatamente. E você, Ti, conte pra gente um pouco. Cara, acho que a gente tem em comum, assim, a gente deixa de ser o centro da nossa vida, né? A gente se sente até um pouco egoísta, tipo, cara, eu fazia só por mim. E é muito louco, porque hoje eu vou comprar alguma coisa, cara, e eu penso 10 vezes, tipo, eu tenho que comprar alguma coisa. Cara, será que eu vou pegar esse dinheiro, em vez de gastar, eu vou botar na poupança, na aplicação do Murilo, entendeu? Trocar de celular, mas dá para botar isso aqui. A gente deixa de ser o centro da nossa vida e a criança vira o centro da nossa vida, né? Então eu me vejo muito menos egoísta com as coisas. Tipo, antes eu pensava para mim, mas hoje não, cara, é muito pensando neles, assim. Então eu acho que é isso, assim, a gente se torna pessoas melhores, na realidade. Os filhos nos tornam pessoas melhores. E é muito louco, porque a gente podia ser pessoa melhor antes, né? Mas é um vizinho que nos dá essa lição de vida, assim. Eu acho que uma coisa é assim, antes a gente era o protagonista da nossa vida, né? A gente era o personagem principal, agora a gente é coadjuvante, cara. A gente tá ali fazendo, é para eles, o objetivo é eles, assim. Então, tipo, toda decisão que você toma não é pra gente. Algumas mas assim, o objetivo final é para eles. Resumiu perfeitamente, é isso aí.
E você, Gilson? Quem era o Gilson antes e quem é o Gilson depois? Como eu fui pai com 30, né, já tinha já uma certa maturidade, mas, cara, abriu totalmente não só a visão mesmo do mundo da paternidade, mas, de certa forma, é o que o Valforte falou, né? Você deixa de pensar em você, comprar as coisas para você, às vezes você deixa de comer, vou ser sincero, eu acredito que não tem um pai aqui que às vezes deixou de comer um Danoninho que está na geladeira pensando no filho. Eu estou falando isso simples, mas é verdade. Eu, por exemplo, às vezes eu estou falando uma coisa simples, né? Tipo assim, às vezes está um Danoninho só tem aquele um. Você deixa de comer ele para você deixar para o teu filho ou tua filha. No meu caso, eu deixo para minha filha, entendeu? Então, basicamente, tudo é feito a prol deles. Até que ponto a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa é de não deixar eles serem, digamos assim, muito dependentes de nós e também não trazermos muita facilidade para ele. Mas como pelo menos a minha infância não foi tão fácil, acredito que não foi, ninguém tem coisas fáceis, mas hoje minha filha tem muita coisa fácil demais, sabe? E aí eu venho num ditado que diz o seguinte: tempos bons, não, tempos ruins geram homens fortes geram tempos bons, e tempos bons geram homens fracos. E aí o que eu tento não fazer é que esses tempos bons façam que minha filha seja fraca nesse sentido. E uma geração que não tenha valor, que não dê valor às coisas que recebe, entendeu? Então, basicamente, seria isso. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração e é mais um aprendizado também. Acho que somando o que o Thiago falou lá, agora quando minha esposa chegou para mim, o que você quer do Dia dos Pais? Eu falei, meia e cueca. Porque você não compra nada mais para você, você não investe em você. Eu tenho 2 calças, 3 camisetas pretas, e é isso. Mas acho que, resumindo, é muito isso, cara. Não é mais... camiseta da Log. Eu adoro ganhar coisa da Log, cara, pôr chinelão e tal. E, cara, você não investe em nada mais em você, então você pensa tudo que, né, vai para tua filha, para tua família, né? Você quer prover. Né? Então, até eu acho que o Daniel falou ali, cara, realmente, depois da paternidade, você vira homem mesmo. Você entende ali o teu papel no mundo, cara. Que antes você é muito... eu era muito vagabundo, tá louco? Eu era muito vagabundo. Jogava CS também o dia inteiro, né? Só pensava em besteira, e hoje em dia a gente pensa um pouco mais no resultado das suas ações, né? Principalmente na tua filha. Faz tempo. E esse momento realmente muda a pessoa completamente, né? E aí a nossa vida não dá pra gente separar em caixinhas, assim, e isoladamente, né? Uma coisa sempre acaba sendo ligada à outra. E quando a gente fala do lado profissional, como que vocês sentem que essa experiência mudou essa parte da vida de vocês, a parte profissional mesmo? Ti, se puder começar a responder? Então, cara, eu acho que, como um todo, a gente fica mais responsável, a gente se torna menos inconsequente das decisões que a gente toma. Eu vejo muito isso, assim, cara, coisas que tu suporta e tu já passou, que tu aguentou e matou no peito, de repente, se a gente não tivesse eles, a gente ia, chutar o balde, quer saber? Foda-se. Mas hoje, as nossas, eu digo, como pais, eu acho que toda decisão que a gente toma tem um impacto absurdo na vida dos nossos filhos, né? Então, a gente pensa 10, 20, 30 vezes antes de tomar qualquer tipo de decisão. Eu sempre falo que o Murilo é o que me põe no trilho. Então, naquele dia difícil, quando a gente tá puto, que, deu tudo errado, e às vezes dá vontade de, quer saber, vou virar as costas e vou abandonar, não vou fazer isso agora, e tu lembra, porra, cara, é por causa deles que a gente tá aqui, né? É aquela pergunta, por que e por quem você faz as suas coisas, né? Eu acho que uma letrinha na pergunta muda tudo, né? Então, acho que é isso, assim, que mudou com a paternidade na minha vida profissional. Gilson, e para você? Mudança profissional. Na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei bastante de passar
o conhecimento que eu tenho para as outras pessoas. Então, hoje, além de passar para minha própria filha, e às vezes ela não ter paciência para querer escutar, porque o jovem nunca quer escutar. E eu falo com ela, né? Filha, não vai por aqui, porque aqui você vai acontecer isso, isso, isso. Mas parece que tem um bicho carpinteiro nele que não, vou fazer isso aqui porque eu quero ver o que vai dar. Mas você já está falando, né? O resultado. E falando sobre o profissional, eu me vejo muito quando eu ajudo eu sempre trabalhei com pessoas mais velhas, né? Antes de entrar na loja. E foi o que... Eu lembro que tinha um profissional chamado Vlamir, a gente chamava ele de tio Suquita, na época. E aí a gente... E ele era tipo um paizão, assim, sabe? Que ensinava a galera, que orientava. E às vezes acabava sendo até os nossos próprios pais, né? E assim, e acaba que você tem essa visão pro lado das pessoas que são às vezes mais novas que você, e de você às vezes ser referência e ajudar essas outras pessoas. Eu acho que o que me mudou mais foi acender um pouco mais essa questão em mim depois que eu fui pai do que antes de ser, sabe? De querer ajudar as outras pessoas em todos os sentidos, seja profissional ou até mesmo do lado pessoal das pessoas que acabam confiando em você para tomar alguma atitude. E fora isso, complementando com o Thiago, a gente acaba pensando muito quando toma uma decisão. Tipo, já não é mais o F, a gente não pode apertar a tecla F e acabou. Sempre vai ter uma consequência. E essa consequência impacta em outras coisas, e aí a gente acaba pensando mais e suportando mais, né? É como se viesse uma couraça nas nossas costas aqui, para não deixar a gente fazer coisa que a gente quer, mas sim o que é necessário ser feito. Basicamente isso. E você, Valforte? Peraí, a Dani levantou a mão. Dani, você tem algum comentário? Pois é, eu, na verdade, queria fazer uma pergunta aqui. A gente está ouvindo os papais, né, contando um pouco da sua trajetória, da sua história, desafios, né, dores e delícias, né, da maternidade, da paternidade, enfim. Mas eu acredito que a gente deve ter aqui alguma mamãe que hoje também faz o papel de pai, né? E não é fácil. Então, eu queria aproveitar esse espaço aqui agora para perguntar se tem alguma mãe que gostaria de compartilhar um pouco, né, desse desafio de ser mãe, de ser pai, né? E fiquem à vontade, tá, pessoal? É só algo que passou pela minha cabeça agora que eu acho super importante. Demais. Daqui a pouquinho a gente vai abrir para discussão, mas só para fechar aí a pergunta final, Valforte, se você quiser só completar aí o que mudou na tua vida profissional depois dessa experiência. Vou completar, porque eu acho que mudou bastante, assim, o exemplo que eu vou dar é muito pessoal, eu não sei o quanto isso se aplica a todo mundo, mas estou aqui para dar a minha visão, né? Papo reto aqui. Meus 2 filhos, eles nasceram, eu já estava aqui na Log, né? São filhos de pouco tempo, então, assim, eu já estava aqui e continuo aqui na empresa. Mas, basicamente, o que mudou, assim, né? Trabalho na área de tecnologia. A área de tecnologia, se eu instalar o dedo, eu estou trabalhando em outra empresa ganhando mais. Isso é fato para quase todo mundo desse ramo. Mas não uma empresa legal que nem a Log. Não, exatamente. Exatamente. É esse que é o detalhe. Isso aí. Acho que antes, quando você é solteiro, você está muito focado nisso, nessa questão de evolução de carreira, o degraus, cada vez você quer um lugar novo, assim. E aí, quando você é pai, você não muda seu mindset, sabe? Esse negócio de carreira, desse crescimento, pelo menos na área técnica que eu estou, não vou falar por todas as áreas, assim, muda isso, porque agora eu sou muito mais preocupado em ter uma empresa legal, bacana, que valoriza o meu tempo, que me valoriza como família, que eu sei que se eu precisar de um tempo para cuidar das crianças, eu vou ter, se eu precisar acompanhar eles numa consulta médica, eu vou poder, que eu tenho um plano de carreira bacana e tudo mais, é muito melhor para mim do que eu simplesmente buscar um outro lugar e ficar nesse pinga-pinga e cair num lugar que às vezes eu vou me sentir muito mal, assim. Então, para mim, assim, o principal fazendo um jabá aí para a própria Log, né? Sem querer, não foi combinado, pessoal, mas é muito isso acho que me enraizou mais na Log por eu me identificar tanto com a Log, ser uma empresa que eu consigo ser eu mesmo com a minha família.
Então, respeito o meu tempo, quando eu preciso, eu consigo tirar um day off, consigo tirar umas horinhas ali para fazer alguma coisa, fazer outra. E, enfim, acho que se eu não tivesse filho, talvez eu teria esse mesmo mindset que eu tinha antes, de evolução rápida de carreira. Poderia ser dentro da Log, poderia, mas, assim, é um negócio que muda muito a visão que você tem de carreira. E para você, Edu? Só para complementar esse breve aqui, eu acho que o pisar no acelerador ali é de uma forma diferente. Você foca, por exemplo, dentro da Log, assim, para mim eu tenho que estar sempre no talo ali, né, no que eu vou fazer, a qualidade da entrega, tem impacto, assim, sabe? Porque você pensa muito mais no teu impacto para, claro, crescer financeiramente, como carreira, e você vira, né, outro profissional, com certeza. Né? Você foca muito no salário e oportunidades, né, em outros lugares. Não, e eu acho que isso que o Edu falou, até eu tinha pensado antes de falar, fugiu aqui na hora, mas eu acho que você foca muito em dar o seu melhor na onde você está, sabe? Então, meu exemplo aqui na Log, eu dou o meu melhor aqui na Log, porque eu quero evoluir, quero continuar crescendo, e não é aquele negócio de, fiz uma merda, eu vou embora aqui e consigo outro. Não é assim mais, sabe? Você não tem essa. Eu tô aqui, eu vou dar o meu melhor aqui, porque é aqui que eu tô construindo minha carreira nesse momento, e eu acho que o Gilson colocou a carcaça. Acho que o último ponto, cara, mano, você vira um guerreiro. Pode malhar ali que você aguenta. Então, porque antes você é mais frágil, assim, né? Qualquer coisa que aconteça, você já pensa em outro momento, em outra coisa. Mas são aprendizados bons, né? Que eu acho que também é o reflexo para você passar para a tua... Quem não, né, imaginou, assim, meu pai eu sempre admirei muito no trabalho, que é exatamente isso, né? A carcaça que você tem que ter ali é outra pegada. Então, acho que esse é um grande aprendizado e mudança. Você aprende a lidar com coisas inconvenientes, assim, e amadurecer com isso, em vez de simplesmente, não quero mais isso, vou embora. Eu já fiz isso em outra empresa, não quero mais isso, vou embora, fui embora, outro emprego, porque eu não queria lidar com algumas coisas que acontecia lá. Agora não, você aprende a lidar, inteligência, né? Inteligência emocional, e acho que uma questão de flexibilidade também, você aprende que não é tudo você. Cara, não vai passar, não é sempre coisas do jeito que você quer que vão acontecer, e não tem problema também. E ouvindo assim que o Forte está falando no Edu, na verdade eu consegui, na escuta deles, identificar 2 pontos que nós temos de pilares na nossa cultura, né? Que uma é valorizamos as pessoas, que o Eduardo, que o Forte falou, da questão, né, de poder sair, então a Log valoriza essas pessoas. E o Edu, no caso incito por ele, né, entregar com velocidade e qualidade, que é outro pilar que a gente tem também, né? Então, o pessoal da RH dando risinha aí, ó. O cortes, vai virar cortes. Mas é verdade. Pegando o gancho do que o Valforte falou, da questão de cara, abandonar, largar, chutar o balde quando a gente é... Até isso, cara, a paternidade muda, porque tu tem que servir de exemplo. Porque se o teu filho tá vendo, tá difícil, mas a gente vai atrás, a gente vai seguir em frente, vai dar certo. Trazendo um pouco do exemplo, esses dias no inverno, aqui um frio, chovendo e tal, eu falando com o Murilo, pai, não tô a fim de ir na aula amanhã, porque vai estar chovendo, não sei o quê. Cara, tem que ir igual, véio. A gente tem que dar o exemplo, vai estar difícil, mas tem que ir igual. Entendeu? O trabalho, a vida adulta vai ser assim também, tem dias que vai estar difícil e tu vai ter que ir, cara, tu vai ter que encarar e vai ter que sair do outro lado. Então, até isso a gente tem que dar o exemplo, né, para eles. A vida profissional ensina a vida pessoal, né? Exatamente. Bom, gente, e agora para fechar aí a nossa conversa, abro essa pergunta para todo mundo que estiver aqui, né? Que palavra de acolhimento, assim, palavra de apoio, porque a gente sabe que é difícil equilibrar todos os pratinhos da nossa vida, vida pessoal, vida profissional, filho, focar no nosso desenvolvimento, e nem sempre a gente consegue, né? Mas no final a gente sabe que vai dar tudo certo. Então, se vocês puderem deixar essa palavra de apoio aí, e os papais e as mamães que também atuaram nesse papel de papai aí, se vocês também quiserem participar e contribuir nesse momento. Tiago, vou começar por você também. Sabe, vamos inverter, vamos deixar as mamães que também são papais aí, que assumem essa função, que se desdobram, né? E
Acho que é legal abrir espaço para elas A Dé falarem. já levantou a mão A ali. Dé? Bora lá, Débora. Oi, boa tarde, pessoal. Eu peguei aí a conversa na metade, que eu estava exercendo meu papel de pai e mãe aqui, minha filha está doente hoje, mas eu acho que eu concordo em partes com os meninos, realmente, depois que a gente se torna pai e mãe, a gente muda uma chave, vira uma chave e a responsabilidade dobra. Não desmerecendo meninos, não desmerecendo, mas acho que na sociedade de hoje ser mãe é um peso um pouquinho dobrado, você recebe muito julgamento se você abre mão da sua carreira em relação a seu filho. Se você para de trabalhar, você é julgada. Se você continua trabalhando, você é julgada também. E são pontos assim que eu acho que a gente deveria tirar esse bate-papo hoje para refletir sobre o que a nossa sociedade hoje está refletindo em relação a tanto a maternidade quanto a paternidade, né? Como um dos nossos pilares é a transparência, o cuidado com as pessoas, eu acho que vale a reflexão em relação a isso. O que nós estamos fazendo para mudar esse quadro? Para que uma mãe e um pai sejam respeitados tanto como profissional como pessoa. Eu já passei algumas situações em relação a isso. Na antiga empresa que eu trabalhava, eu não tinha a liberdade que a Log me dá hoje, de eu poder tirar um tempo de estar com a minha filha porque ela está doente e ela trabalhar aqui do meu lado, ficar aqui do meu ladinho, né? Eu olhando ela e eu trabalhando ao mesmo tempo. E eu acho que esse é o ponto principal que a gente deve pensar. O que a gente pode fazer para mudar esse preconceito estrutural que a gente ainda tem hoje, que uma mãe não pode mudar de cargo, não pode liderar, pelo fato dela ser mulher, e um pai que tem que se desdobrar em 1000 para poder suprir a necessidade do seu filho. Meu pai era uma dessas pessoas, hoje eu já não tenho mais ele aqui comigo, infelizmente, mas ele foi um homem assim, acho que o maior exemplo que ele me deixou foi esse, de que filho é importante, mas o pessoal também é importante, a gente não deve esquecer da gente, porque se a gente não está bem, os nossos filhos não vão estar bem também. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. É sempre muito bom esses momentos que a gente tem aqui de estar todo mundo junto e poder pensar, poder debater, porque cada um tem seu pensamento, né? Então, acho muito importante esses momentos. Vocês arrasaram, como sempre, aí. Dando oportunidade para todo mundo pensar e refletir. Boa, Dé, arrasou. Obrigada. Lucas, você levantou a mão também? Pode ir. Sim. Até então, o Thiago, o pessoal aí, todos os pais, o Gilson, o Eduardo, todos os pais, assim, aparentemente, nota 10 presentes, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, nem sempre é assim, né? Então, a todos os outros pais, assim, o conselho que eu posso deixar, eu conheci o meu filho e ele já tinha 8 anos de idade. Então, assim, eu achei muito legal o pessoal contando sobre os desafios do momento, né, do nascimento. Mas quando eu descobri que eu ia ser pai, foi quando eu conheci minha mulher, né? Então, inverte um pouco essa lógica, mas eu não tive um pai presente, infelizmente, né? E isso gera, num filho, um certo bloqueio. Então, quando eu conheci o meu filho, eu tive dificuldade em virar essa chave, porque não tive aquela figura presente, assim, do pai sempre junto, né? Então, você pediu ali uma palavra, alguma coisa, assim, eu acho que um conselho que eu posso deixar é: sejam o máximo possível presentes na vida dos filhos de vocês, mesmo que eles não né, como o caso do Thiago ali, né, não está junto, né? Mas, enfim, porque se não for assim, ali na frente o seu filho também vai ter dificuldade e vai ser mais difícil ele virar essa chave. Então, ele vai ter um certo bloqueio ali. Então, acho que é bem relevante essa questão também, né? Mas parabéns aí ao Thiago, ao Eduardo, ao Gilson. Esqueci o nome do outro colega, Bom Forte. É isso aí, pessoal. Ô, Lucas, só que comenta aí pra gente, que você falou que você conheceu o seu filho com 8 anos, na verdade ele é teu enteado, isso? Exato, exatamente, exatamente. E muito legal, assim, a questão, essa relação que você tem, que você está comentando, que você considera como filho. E muito legal também que o Thiago também trouxe, né, aí pra gente, da valorização que ele dá, né, hoje para a pessoa que está lá no dia a dia, né, e
enfim, a gente sabe que as famílias aí são complicadas, então, parabéns. Eu até comentei ali no chat, pena que nem todos são assim, né? Porque, que nem no meu caso lá, é zero contato. Como eu falei, quem perde é ele, né? Porque o PI nota 10, ele tá perdendo um monte de coisa que ele poderia, e eu teria total, né? Daria total liberdade, acho que até seria importante, mas infelizmente nem sempre é, né? Nem sempre é possível, nem sempre é assim. Legal, Lucas. Valforte, se você puder agora conseguir aí as respostas e compartilhar aí a tua dica para o pessoal que está passando por esse momento e essa palavra de acolhimento também. Cara, eu acho que a minha dica final, assim, eu vou pegar um gancho até de outra coisa que você falou aí, quando você estava falando. Não tá, tá saindo? Tá normal? Tá. Pegar um gancho do que você falou quando você estava abrindo a última pergunta, veio uma comparação aqui que você falou de a gente equilibrar todos os pratos e tal. Acho que quando a gente é pai, a gente tenta muito equilibrar todos os pratos, mas não consegue, vai deixar um monte cair e não tem problema, sabe? A gente é pai e pai sabe consertar as coisas, então é só pegar o Super Bonder, colar os pratos e cair e tá, bola pra frente, sabe? Então é isso, tipo, não vai dar conta de fazer tudo, não, a gente quer sempre, né, conseguir dar conta de tudo, resolver todos os problemas e conciliar tudo que tem na vida, mas não dá e não tem problema, sabe? A gente tem que dar o nosso melhor e nosso melhor sempre é o suficiente, assim. E depois a gente sempre, quando olha para trás, a gente vê que a gente fez sei lá, é o suficiente, tá ótimo, sabe? E o que importa é tentar ali. Verdade. Gilson? Legal. Bom, para não estender muito, eu faço um pouco, quer dizer, total as palavras do Valforte, né? Na verdade, não vou nem me estender muito nesse sentido. Bem o que ele falou, né? A gente vai errar, nós somos seres humanos, mas o ideal é a gente sempre tentar fazer o nosso melhor e acertar. E, enfim, é isso. Cara, fechando, rapidão, eu acho que com um pai que não teve muito tempo útil, né? Que eu falei antes, cara, faz com o coração, faz com amor, a criança sente, seja genuíno e tenha qualidade, não quantidade. Às vezes, uma manhã vale muito mais do que uma semana e um mês, né? E as crianças sentem isso. Você aproveitar o maior tempo útil, assim, com qualidade e amor, e eu acho que tudo dá certo. Ai, demais, gente. Que lindo que foi esse papo, que emocionante. Tive vontade de chorar que várias vezes estava me segurando, mas muito obrigado pela participação de vocês, por todo mundo que participou, que abriu o microfone, que conversou, que trocou histórias aí com a gente. Desejamos um feliz Dia dos Pais a todos. Não sei se tem mais alguém que quer fazer mais algum comentário. Se alguém quiser, levanta a mãozinha que a gente já... Pode abrir o coração aí, gente, aproveitem. Eu acho que não, só mais uma vez parabenizar, né? Marlon tá tentando falar ali, não tá saindo. Oi? O Marlon ali estava tentando falar, não estava saindo o som. Ah, entendi. Quer falar, Marlon? Peraí. Ele tá Bora lá. o filho dele. Pode demorar um pouco para ele voltar, todo mundo. Estamos te ouvindo. Uhum. Legal. Vai demorar um pouco para ele voltar para casa, mas não, é que minha mulher saiu com ele e deixou, enfim, saiu com ele e não estou em casa agora. Eu, na verdade, eu queria só agradecer mesmo a iniciativa da LOG e esse kit maravilhoso aí do Dia dos Pais e para mim agora, como, digamos assim, agora nem tanto, né, mas papai aí de primeira viagem, começa a perceber o quão tipo, importante importante essas iniciativas e, tipo, se sentir realmente parte disso, né, tipo, no papel de pai. E, bom, enfim, tem sido, tem quase 3 meses que meu filho nasceu, e de lá para cá, tipo, concordo muito com que a galera aí comentou, né, principalmente no que diz respeito
Eu acho que eu estou ainda nesse período de me conformar um pouco com essa coisa de... Mas perdeu, Playboy, perdeu tudo. Exatamente, exatamente. Mas, tipo, você começa a realmente perceber que é um caminho sem volta, mas que é um caminho que super vale a pena, assim. E, pô, tem sido tudo muito, muito legal, assim, realmente, você abre, de algumas coisas, você abre até mão com muito gosto, assim, né? E, pô, eu queria só agradecer mesmo, agradecer pela homenagem, pelo kit, tudo, pelo espaço, né, da galera aí também. Show de bola. Obrigado mesmo. Boa, gente. E antes da gente fechar, se vocês puderem abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho. Dani, não sei se você quer fazer mais algum comentário para a gente fechar a conversa também. Não, Lu, pode seguir, Nick. Então, bora lá para nossa foto final, gente. Todo mundo segurando o kit, aí o Bruno vai segurar os 4 aqui que ele pegou. Bruno, é um por pai, por favor. Não desfalque nosso estoque. As mães segurando o kit assim, ó. O pessoal fica me zoando. Segurar um pacote de fralda, vale também ou não? Boa, vamos lá então, gente. Só vou pedir para ninguém mandar mensagem agora, que eu vou tirar o print, senão sai ali também. 1, 2, 3 e... Oi, gente. Obrigada pela participação de todos e um ótimo Dia dos Pais aí para vocês, viu? Parabéns, né? Muito obrigado, Valeu, gente. pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Boa. Valeu.